Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje iniciar o estudo da ação dentro do processo civil. Nós vimos dentro da teoria geral, nós estamos falando até agora, nós falávamos sobre jurisdição, nós falávamos, dentro da jurisdição nós estudamos competência, nós estudamos o juiz, os impedimentos, as suspeições de parcialidade do juiz, estudamos como funciona a atuação do Ministério Público no processo civil e, a partir de hoje, nós começaremos a estudar a ação dentro do processo civil. Veja, quando a gente fala em ação, a ação civil, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a ação é um direito, A ação é um direito subjetivo, é um direito que cada um de nós, sujeitos de direitos e obrigações, é um direito que cada um de nós tem de acionar o poder judiciário quando e se alguém causar uma lesão ao nosso direito material. Então, se alguém viola o seu crédito, se alguém não te paga, surge para você um direito, que é o direito de ação, o direito de acionar o poder judiciário para ver solucionado o seu conflito. Quando o seu cônjuge ele descumpre um dos deveres do casamento, por exemplo, ele cometeu uma infidelidade, surge para você o direito de ação, que é o direito de acionar o poder judiciário para solucionar esse conflito através da ação de divórcio. Quando você quer receber pensão alimentícia e o seu pai ele se recusa ao pagamento, então identicamente em todas as circunstâncias da vida em que a gente se depare, se alguém causar uma violação ao seu direito material, aquele direito previsto no Código Civil, aquele previsto na norma material, surge para você um direito processual. Esse direito processual é o direito de ação, o direito de acionar o poder judiciário para que haja a recomposição da paz social, para que você volte à situação pretendida, para que a ameaça ou a lesão a esse seu direito, elas possam ser protegidas através da tutela jurisdicional, através da propositura de uma ação. Como é que nós estudaremos a ação? Quer dizer, como é que nós iniciaremos o estudo da ação? Nós vamos iniciar hoje o estudo da ação falando apenas das características da ação, quais são as características de uma ação civil. Nós veremos quais são os elementos constitutivos formadores de uma ação, e nós estudaremos quais são as condições da ação, que são requisitos de validade da ação. Então, nós vamos fazer esse estudo inicial da ação civil em 3 tempos. Primeiro, estudando quais são as características da ação civil. Em seguida, estudando quais são os elementos presentes são requisitos que constituem a existência da ação. E depois nós veremos as condições, que são aqueles requisitos para que ela tenha validade, para que ela tramite e efetivamente ela seja julgada no Poder Judiciário, ok? Então vamos por partes. Primeiro, a ação é um direito, ok? É um direito que todos nós temos, é um direito subjetivo, é um direito de cada um dos sujeitos, de todas as pessoas. É um direito abstrato, não é um direito concreto. Concreto é aquilo que eu posso ver e pegar. Esse mouse é concreto, eu vejo. Lembra? 4ª série. Substantivos abstratos, substantivos concretos. Abstrato é aquilo, o amor, o ciúme, a saudade, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu não posso ver, não posso pegar, mas existe. O substantivo concreto é aquele que existe concretamente. A ação é um direito subjetivo abstrato, porque ele existe, mas a gente não consegue materializar o que é esse direito de ação. Você pode exercê-lo fazendo o protocolo de uma petição inicial, mas o direito de ação é a petição inicial? Não. O direito de ação é o seu direito de acionar o Poder Judiciário quando e se alguém causar uma lesão ao seu direito. Então nós estamos diante, primeiro, de um direito. O direito de ação é um direito subjetivo, é um direito abstrato. Então você possui um direito subjetivo abstrato de acionar o Poder Judiciário quando e se alguém causar uma violação ao seu direito material. Legal.
Primeira questão que nós precisamos ficar atentos dentro dessas características da ação civil é que o direito de ação, o direito de acionar o Poder Judiciário, questiona-se muito, ou já questionou-se muito dentro da doutrina, se trata de um direito que é dependente, vinculado, ou se é um direito que é autônomo. Ou seja, a doutrina discutiu por muito tempo se o direito de ação ele era um direito com autonomia absoluta, com autonomia relativa, ou se ele era um direito dependente. Entenda o que nós estamos falando. Antigamente, e quando eu falo antigamente, porque você é muito jovem, eu estou falando assim, de 10 anos atrás. Antigamente, a gente discutia dentro da doutrina, e discutia-se muito dentro do poder do mundo jurídico, o seguinte. Todas as vezes que alguém viola o seu direito, você é obrigado a acionar o Poder Judiciário? Ora, se a minha resposta é eu não sou obrigado a acionar o Poder Judiciário, então eu estaria afirmando que o direito de ação ele é um direito autônomo. Ele está desvinculado do direito material. Ou seja, não é porque o seu marido te traiu que você é obrigado a propor a ação na justiça. Não é porque o seu devedor não te pagou que você tem que entrar com a ação de cobrança. Você teria uma autonomia desse direito de ação. Ele seria um direito autônomo, ele seria um direito desvinculado daquela violação, daquele direito material que você possui dentro da sua vida privada. Uma outra corrente, uma outra parte dizia não, veja, mas se ninguém violar o seu direito material, quer dizer, o seu credor te paga, tá tudo certo. Se ninguém viola o seu direito material, você tem o direito de ação. Quer dizer, surge para você direito de ação quando ninguém causa uma violação ao seu direito material? E essa corrente afirmava, logo, se você não tem direito de ação nas hipóteses em que ninguém viola o seu direito material, automaticamente o direito de ação ele estaria vinculado ao direito material, já que para que exista o direito de ação, você precisa primeiro que haja uma violação ao seu direito material. E as duas correntes elas seguiam discutindo sobre autonomia, sobre relatividade, sobre vinculação do direito de ação. Até que chegou em algum momento e que corretamente alguém olhou para as duas teorias e falou assim, peraí, vocês estão brigando por conta de um negócio, mas os dois estão falando verdade, as duas correntes são verdadeiras, né? As duas coisas são verdadeiras. Vamos somar essas duas coisas, quer dizer, vamos estabelecer como característica do direito de ação a soma desses dois pensamentos, a soma dessas duas correntes, porque ambas estão corretas. E aí, o que nós adotamos no Código de Processo Civil recente de 2015, que já era a corrente predominante quando da edição do Código de 2015? Nós adotamos uma teoria que se chama Teoria da Autonomia Relativa do Direito de Ação. O que essa teoria da autonomia relativa do direito de ação ela quer dizer? Olha, ela soma as duas coisas. Ela diz assim, você só tem direito de ação, só surge para você o direito de acionar o Poder Judiciário quando e se alguém causar uma lesão ao seu direito. Se ninguém violar nenhum direito seu, ou se ninguém ameaçar violar nenhum direito seu, você não pode acionar o Poder Judiciário. Ou seja, ela está afirmando, essa teoria da autonomia relativa, que para que surja o direito de ação, para que ele exista, para que faça existir o direito de ação, a gente precisa primeiro que haja uma violação ou uma ameaça de violação ao seu direito. Mas, uma vez que tenha surgido para você o direito de ação, porque alguém violou o seu direito material, você não é obrigado a acionar o Poder Judiciário. Você faz isso se você quiser. Você faz isso se você entender conveniente.
Viu como faz sentido? Quer dizer, então, a ação é um direito? Sim. É um direito relativo, vinculado, dependente? Sim, porque ele só surge quando e se alguém violar o seu direito material. Mas é obrigatório? Você é obrigado a exercer ou é uma faculdade que eu tenho? É um direito opcional que eu tenho de acionar o Poder Judiciário? É opcional. Então, se é facultativo, se é opcional, convenhamos, vamos juntar tudo. Teoria da autonomia relativa do direito de ação. De fato, o direito de ação ele é autônomo em relação ao direito material. São duas coisas diferentes. Mas para que surja o direito de ação, a gente precisa primeiro que haja a violação ao seu direito material. Então, uma vez que tenha havido uma violação ao seu direito material, surge para você o direito de ação e, surgindo o direito de ação, aí você escolhe, você opta por propor ou não a ação no Poder Judiciário. Fácil, né? Eu acho bem tranquilo. Então isso é básico, nós temos que saber, não tem jeito de não saber isso invariavelmente. Legal. Segunda característica importantíssima das ações civis. E quando a gente fala a primeira vez, parece um conceito confuso, mas se nós analisarmos calmamente, veremos que não se trata de uma coisa confusa, mas sim de uma coisa bastante lógica. O direito de ação, o direito de propor ação, é público, embora a ação civil, regra, seja privada. Então, a ação civil é privada, mas o direito de ação é público. Parece que nós estamos falando de coisas contraditórias, conflitantes, mas são? Não. São complementares e são diferentes. Entenda por quê. O direito de ação é público porque é impossível, é inválido que alguém, através de uma cláusula contratual, através de um acordo individual, que alguém tire de você o direito de acionar o Poder Judiciário. A norma que prevê o direito de propor ação é uma norma imperativa. É uma norma daquelas em que a vontade das partes não pode dispor de modo diverso. Quando eu digo que o direito de ação é público, eu estou querendo te dizer, se nós fizermos um contrato, nós podemos colocar uma cláusula no contrato dizendo, olha, em caso de inadimplemento, em caso de não pagamento, o credor fica proibido de acionar o Poder Judiciário. Ele não tem direito de ação. Se eu inserir uma cláusula dessa dentro de um contrato, tem validade essa cláusula? Não. Isso te impede de acionar o Poder Judiciário? Não impede. Você vai se casar. E aí você resolve fazer um pacto antenupcial, um pacto pré-nupcial. E aí lá no pacto antinupcial, no pacto pré-nupcial, você coloca uma cláusula dizendo o seguinte, em caso de violação dos deveres do casamento, tais como adultério, maus tratos físicos, sevícia, ameaça, o cônjuge ou os cônjuges comprometem-se a não propor ação de divórcio. Legal. Esta existência desta cláusula no nosso pacto antinupcial vai impedir que um dos dois acione o Poder Judiciário e proponha uma ação de divórcio se ocorrer, por exemplo, o adultério? Não impede. É por isso que o direito de ação é público. Ele pertence a todos, indistintamente. A vontade das partes, o acordo entre as pessoas, a cláusula contratual, ela não pode tirar de você, ela não pode retirar do cidadão o direito de acionar o Poder Judiciário. Está escrito lá na Constituição Federal. O direito de acessar o Poder Judiciário, o direito de acesso à jurisdição é inafastável. Então não pode afastar, nenhuma norma pode afastar o direito de ação. Nenhuma cláusula de contrato pode afastar de você o direito de ação, o direito de acionar o Poder Judiciário. Então, nós ficamos estabelecidos que o direito de ação é público porque a norma que o prevê é uma norma imperativa, de caráter obrigatório, que todo mundo tem que seguir. Né? Ninguém pode, através de vontade, de cláusula contratual, retirar de você o direito de acionar o Poder Judiciário quando e se houver um conflito. Mas veja, embora
o direito de ação seja público, a ação civil, via de regra, é privada. É contraditório? Não. A ação civil é privada por um outro motivo. A ação civil é privada porque quem propõe a ação civil não é o Estado. Quem promove a ação civil, quem aciona o Poder Judiciário quando alguém viola o seu direito privado, não é o Estado, é você, sou eu, é a PJ ali da esquina. Então, se efetivamente quem aciona o Poder Judiciário é o particular, é o você, é o próprio titular do direito que foi violado, nós é que seremos autores da ação civil. Se eu que aciono o Poder Judiciário, a ação é privada, a ação só é considerada pública quando quem a propõe, quando quem a promove é o Estado. E dentro das relações de direito privado, que são as tuteladas pelo direito civil, pelo direito empresarial, pelo direito do consumidor, quando nós estamos diante de relações privadas, a violação a esses direitos permite que você proponha uma ação, mas quem vai ter que propor é você mesmo. Então você percebe que nós não estamos diante de conceitos que aparentemente, inicialmente, eram contraditórios, mas que agora faz todo sentido na minha cabeça e eles parecem complementares. O direito de ação é público porque ninguém pode retirá-lo de você. Não tem validade nenhuma cláusula contratual, nenhuma manifestação de vontade que retire de você o direito de acionar o Poder Judiciário. É uma norma imperativa, é uma norma impositiva, obrigatória. Todo mundo tem direito de acesso ao Poder Judiciário. Por outro lado, a ação civil é privada. Por quê? Porque quem a promove, quem a propõe é o próprio titular ou os próprios titulares do direito que foi violado. Não é o Estado quem propõe a ação civil quando nós estamos diante de uma violação a um direito privado. Claro, nós já sabemos, nós estudamos na aula de ontem, que excepcionalmente existe a ação civil pública, que é aquela que é proposta pelo Ministério Público para a proteção dos direitos difusos transindividuais. Mas a regra é a ação civil é privada porque quem a promove, quem a propõe é o próprio titular do direito violado, não é o Estado representando esse titular do direito violado quem vai propor a ação. Por isso ela é considerada uma ação privada. Tranquilo? Facinho. Então, de conceitos iniciais, estamos tranquilos, sabemos como funciona, não temos nenhuma dificuldade. Se eu já sei o que é a ação e quais são as características desse direito de acionar o Poder Judiciário, nós temos que estudar mais duas coisas inicialmente sobre a ação. Primeiro, quais são os elementos da ação? Todas as vezes, quando nós estamos estudando direito, quando a gente fala em elementos, nós estamos falando de requisitos de existência. Requisitos para que exista no mundo jurídico. Não era assim? Quando você aprendeu lá, requisitos dos atos jurídicos. Ele tem que ter agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, vontade livre. Quando a gente fala, quais são os requisitos para se inscrever no Enem? São, na verdade, obrigatoriedades que eu tenho que cumprir para que possa ter existência, para que exista. Sem isso não existe. Então, os elementos da ação são 3 elementos da ação, são características, são requisitos, são previsões legais que eu tenho que preencher para que eu possa dizer a ação existe, é uma ação. Quais são esses elementos, esses requisitos para que uma ação exista? Até porque, convenhamos, a única coisa que é capaz de tirar o juiz da inércia, porque o juiz está lá paradinho, lembra? Ele é inerte. Princípio do dispositivo. O juiz é um botão de elevador. Se eu não acionar o dispositivo, o juiz não se manifesta.
ele não faz nada. Então, como o juiz é inerte, a única coisa que tira ele dessa inércia para que ele solucione um conflito é a propositura de uma ação. E eu só vou considerar como sendo ação aquilo que preencha os elementos da ação, os 3 requisitos obrigatórios de existência de uma ação. Se não tiver presente um ou 2 ou os 3 dos elementos da ação, faltando qualquer deles, não existirá ação. Você vai entrar com um negócio que não será capaz de tirar o juiz da inércia, que não será capaz de provocá-lo para que ele se manifeste, porque, na verdade, faltou requisito de existência. Tranquilo? Vamos ver separadamente, um a um, quais são esses 3 elementos da ação e entendê-los. O primeiro elemento de uma ação é que haja partes. Partes. Vou falar de novo. Partes, no plural. Para que exista uma ação, eu preciso, pelo menos, que haja um autor e um réu. Polos antagônicos. Ai, professor, e se eu entrar junto com a minha tia, ou junto com o meu marido, com a minha esposa, pedindo homologação de divórcio consensual? Não é ação? Não. Porque você e seu marido juntos, você e sua esposa juntos, no mesmo polo, do mesmo lado, pedindo para o juiz homologar o acordo de vocês, isso é jurisdição voluntária. Não existe ação. A falta de lide, a falta de conflito, de antagonismo, faz com que não exista ação. Então, o primeiro elemento, para que seja chamado de ação, eu preciso que haja autor de um lado e réu do outro lado. Eu preciso que haja antagonismo, divergência, pretensão resistida, que o autor pretenda alguma coisa e que o réu resista a essa pretensão do autor. Se eu não tiver isso, eu não estou diante de uma ação. Pausa dramática, parêntese. Vamos orar e pedir a Deus, nosso Senhor, que você, na sua vida, nunca não me proponha uma ação de interdição da sua avó. Não me proponha uma ação de divórcio consensual. Vou fazer o nome do Pai para Deus saber que eu estou dando só exemplo ruim. Veja por quê. Interdição da tua avó. Você está fazendo o pedido de interdição contra a sua avó, em face dela, ou você está fazendo o pedido em favor dela? Não é em favor? Se você está fazendo um pedido em favor de alguém, em benefício de alguém, existe antagonismo, autor de um lado e réu do outro? Não. Existe ação de interdição em favor da avó? Não. Ah, mas eu vou entrar com o que então, professor? É jurisdição voluntária. Eu vou entrar com o pedido de interdição de minha avó, com o requerimento para a interdição de minha avó, com o nome que você quiser. Só o que você não pode fazer é chamar de ação um pedido que é feito em favor de alguém. Da mesma maneira, quando você e seu marido, ou você e a sua esposa, quando vocês conjuntamente resolvem pôr fim à sociedade conjugal e pretendam um divórcio consensual, vocês vão entrar com ação de divórcio consensual? Não. Vocês dois juntos, no mesmo polo, do mesmo lado, não são antagônicos. Vocês juntos vão formular pedido de divórcio consensual, requerer homologação de divórcio consensual. Bota o nome que você quiser. Só o que você não pode é escreveu na petição inicial Maria propõe ação, tem que ser contra alguém. Se for ação, olha, é elemento, é requisito de existência. Para ser chamado de ação, para que se caracterize como ação, eu preciso de antagonismo, eu preciso de divergência. Então, obrigatoriamente, só é ação quando eu tiver pelo menos um autor e pelo menos um réu em polos antagônicos
em polos divergentes com pretensão resistida. O autor pretende alguma coisa e o réu está resistindo a essa pretensão que é formulada pelo autor. Se eu não tiver diante dessa situação, dessa circunstância, não existe ação. Partes no plural, é o primeiro requisito de existência da ação, é o primeiro elemento da ação. O segundo elemento da ação é toda ação para existir tem que ter objeto. O que é objeto? Objeto é pedido. Em processo civil, objeto significa pedido. Volta lá atrás. O juiz é inerte. Princípio do dispositivo. Princípio da inércia, da ação. O juiz está lá paradinho. Princípio da relatividade ou da correlação. A atuação do juiz, ela é correlata, ela se limita ao pedido formulado pelo autor. O juiz não pode conceder além do pedido formulado pelo autor. Ele não pode proferir decisões que ultrapassem o limite do pedido formulado pelo autor. Elas são ultrapetitas. Ultrapedido, além do pedido. Ele não pode conceder alguma coisa fora do pedido formulado pelo autor, porque é extra pedido, é nula essa decisão. Então pense comigo. Se a atuação do juiz, se a ação serve para tirar o juiz da inércia em que ele se encontra. Se a atuação do juiz ela está limitada e vinculada ao pedido formulado pelo autor. Se você não pede nada, o juiz pode te conceder o quê? Nada. Se o meu negócio, porque eu não vou chamar de ação, se o trem que você fez não tem nenhum pedido, não pedi nada, não pede nada, o juiz sai da inércia? Não. Ele vai se manifestar com provimento jurisdicional, concedendo ou negando aquilo que você pede, se aquilo que você pede não é nada? Então, segundo elemento da ação, para ser ação tem que ter algum pedido, tem que ter alguma providência. O que você quer do Poder Judiciário? Né? Qual é a sua pretensão no Poder Judiciário? Necessariamente. Eu vejo coisas, às vezes, me dá vontade de sair correndo, dar 4 voltas, mas eu tenho preguiça, por isso que eu não vou. Mas, de qualquer maneira, dá vontade de correr. A pessoa pega o modelo de petição inicial no Google, aí lá no modelo de petição inicial no Google, numa das últimas partes, está escrito assim: posto isto, requer a procedência da presente ação para 3 pontinhos. É complete. Né? Você tem que colocar lá: posto isto, requer a procedência da presente ação para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$100 mil, atualizadas monetariamente desde a data tal, que é a data do fato lesivo, com juros, enfim, você tem que pedir. Tem gente que apaga os 3 pontinhos e o para e deixa assim: posto isto, requer a procedência da presente ação, ponto. Jesus Cristo faltou da aula. Estava fazendo o quê na quinta ou na sexta-feira, ou no sábado ou no domingo, em que não assistiu a aula? Né? Dormiu. Vai ser feriado antecipado segunda-feira. Já estamos antecipando julho. Já o Natal vai ser semana que vem. De qualquer maneira, a gente precisa ficar muito atento. Se eu não pedir nada, o juiz não pode me conceder nada. Ele fica limitado, ele é adstrito ao pedido. Então, se partes é o primeiro requisito obrigatório para que uma ação exista, o segundo é que haja um pedido, um objeto. Obrigatoriamente, toda ação para existir tem que ter um objeto, tem que ter um pedido. Se não tiver nenhum, ela não existe. Tranquilo, facinho. Terceiro e último elemento da ação, terceiro e último requisito de existência da ação. Para que uma ação exista, ela tem que ter causa de pedir. A causa de pedir, nós já falamos disso quando falávamos de conexão, de continência. Hoje nós vamos entender o que isso significa melhor. A causa de pedir, ela é o motivo pelo qual se pede. Ele é o fundamento da ação.
E a causa de pedir, para que ela exista, ela tem que preencher dois requisitos. Na verdade, existe uma causa, um motivo pelo qual se pede, que é chamada de causa de pedir próxima, e existe uma outra que é a causa de pedir remota. Você não pode ter uma ou outra. Na verdade, funciona assim. Para que eu tenha causa de pedir, eu preciso ter causa de pedir próxima e mais causa de pedir remota. Eu preciso ter as duas coisas. Ai, professor, não estou entendendo nada. É bem simples. Veja, a causa de pedir remota, né, quer dizer, o motivo pelo qual você pede remoto, é a existência de um fato lesivo. Então, ninguém tem motivo para acionar o Poder Judiciário, ninguém tem fundamento para propor uma ação, não existe ação se não teve um fato lesivo ou uma ameaça de lesão ao seu direito. Ah, bateram no meu carro, beleza, o fato lesivo está presente. Meu marido me traiu, beleza, causa de pedir remota está presente. Veja que ela chama remota porque é o que eu analiso primeiro, mais longe, mais remotamente. Primeira coisa que eu tenho que ver, houve um fato lesivo ou uma ameaça de lesão a direito? Houve. Se houve, preencheu metade já. Tem fato lesivo. Tem causa de pedir remota. Mas, será que tem causa de pedir próxima? O que é a causa de pedir próxima? É a existência na lei, no sistema jurídico, de uma proteção a este direito, a esta violação, uma previsão de que esta violação deve ser reparada. Eu vou te dar dois exemplos e vai ficar bem claro na sua cabeça a soma das duas. Imagine que eu atravesso o sinal vermelho, colido o meu veículo com o seu e te causo danos patrimoniais. Esse é o fato lesivo. Ato ilícito praticado por mim, artigo 186 do Código Civil, artigo 186 do Código Civil, artigo 932 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito tem que reparar o dano. Logo, existe causa de pedir remota, que é o fato lesivo, a ocorrência de uma lesão ao seu direito? Existe. Esse fato ocorrido é protegido legalmente, é previsto legalmente? Você tem esse direito de reparação legalmente estabelecido? Tenho. Então você possui causa de pedir, fundamento para pedir, motivo para propor ação? Possuo. Maravilha. Partes. Você será o autor, eu serei o réu. Pedido. Você vai pedir a reparação dos danos materiais que eu te causei em virtude do ato ilícito que eu pratiquei, no valor de R$ 12.432,42. Causa de pedir. Sim, ocorreu um fato lesivo. Sim, existe uma previsão dentro da lei de proteção a esta ocorrência. Então, eu tenho partes, eu tenho objeto, que é pedido, e eu tenho causa de pedir. Causa de pedir nas suas duas modalidades. Remota, que é o fato lesivo, e próxima, que é a fundamentação legal, a existência dentro da normativa jurídica de uma previsão de proteção a esta lesão, ou de reparação a esta lesão. Facinho. Agora vamos pensar numa segunda história. Você namora, né? Tá tudo aí na faculdade e começou a namorar. Aí então, o seu namorado, ele te trai e inclusive te manda uma mensagem falando: te traí mesmo, fui na micaneja e beijei 18 bocas de alunas de outra faculdade concorrente. Você ficou nervosa, saiu chutando, se sentiu lesado, falou que filho de uma mãe, me mandou ontem uma mensagem falando que me amava, durante a micaneja falou que nunca outra mulher mexeu tanto com ele quanto eu. O que eu faço agora? Vou entrar com uma ação contra ele, vou pedir reparação de danos. Você vai ser autora da ação, ele vai ser réu, vai ter partes. Você vai fazer um pedido, eu quero uma indenização porque ele não foi fiel. Aí nós vamos, causa de pedir, remota. Ocorreu um fato que você entende
que é lesivo ao seu direito? Sim. Ocorreu um fato que você entende que é lesivo, seu namorado te trair. Mas eu te pergunto, onde é que está na lei a previsão de que namorado tem que ser fiel? Existe previsão de fidelidade em namoro? Não tem. Ele é obrigado a ser fiel a você? Não. Você pode mover uma ação contra ele? Não. Existe uma ação de reparação de danos para quando o namorado trai namorado e namorada trai namorado? Não. E por que não tem? Porque falta dentro da causa de pedir, a causa de pedir próxima, que é a fundamentação legal, a proteção legal, a existência dentro da lei de uma previsão desse direito que você alega ter. Eu acho isso super divertido. Imagine que você tenha 2 irmãos, aí você vira para um e fala assim, eu gosto mais de você do que da outra. Ela chora de 4 horas. Gente, qual que é o problema? Onde é que está previsto na lei que tem que gostar igual de irmão? Né? Então, o legislador, é isso que ele quer. Ele quer que você analise o seguinte, para que uma ação exista, eu preciso da soma de tudo isso. São os elementos de uma ação. São requisitos para que ela exista, para que ela sirva como instrumento para tirar o juiz da inércia e fazê-lo tomar uma providência jurisdicional. Tem que ter partes, tem que ter objeto, que é o pedido, e tem que ter causa de pedir próxima e remota. Remota, o fato lesivo, próxima, uma previsão legal. Sem que haja uma proteção dentro do sistema jurídico, sem que haja uma proteção legal, você não pode acionar o Poder Judiciário, porque isto que você está fazendo não é uma ação. Não é difícil, né? É bem fácil, é bem simples. Então, tranquilo, facinho. Já sabemos quais são os elementos da ação, que são os 3 requisitos para que uma ação exista. Bacana. Só precisamos saber mais quais são as condições da ação. Quais são as condições da causa? As condições da ação, ou condições da causa, são os requisitos de validade da ação. Ou seja, são requisitos que fazem com que uma ação tramite, né, que ela tenha o trâmite processual normal e que ela seja julgada pelo juiz. Porque, veja, se eu preencher os elementos, a minha ação existe, ela existirá, mas ela somente será apreciada pelo Poder Judiciário, ela só vai ser julgada pelo Poder Judiciário se presentes estiverem as condições da causa. Você já deve ter ouvido falar, e é muito comum, o juiz indeferiu a petição inicial, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem julgamento. E isso aconteceu porque estavam presentes os elementos, então a ação existiu, mas podem ter faltado, ou pode ter faltado, uma ou as 2 condições da ação. E faltando uma das condições, que são requisitos de validade, de viabilidade, de julgamento da causa, você até pode propor uma ação, mas ela não vai ser apreciada, ela não vai ser julgada pelo Poder Judiciário, o juiz não vai julgá-la. Quais são as condições da ação? No atual Código de Processo Civil, no atual sistema, nós só temos 2 condições da ação. A primeira é a legitimidade das partes e a segunda é o interesse de agir, também chamado de interesse processual. Olha que facinho. Primeiro, legitimidade das partes. Partes legítimas. Pense comigo. Se tiver partes, a ação existe, mas ela só será julgada se as partes forem legítimas. O que significa dizer partes legítimas? Significa, o autor da ação tem que ser o titular do direito violado. Necessariamente. A ação tem que ser proposta por quem é o titular do direito que foi violado. Então, o Pedrinho, criança de 2 meses, pretende receber pensão alimentícia do papai que não paga.
A mãe, Maria, pode propor ação no lugar do Pedrinho? Não. A ação tem que ser proposta pelo Pedrinho, representado por sua mãe. Veja que o autor da ação, que é quem tem o direito a alimentos, quem tem legitimidade para ser parte, é o Pedrinho. Você pode ser o autor do pedido de divórcio dos seus pais? Olha, juiz, eu estou entrando com uma ação para que os meus pais se divorciem, porque eu não aguento mais ver eles brigando. O juiz vai falar, mas meu filho, o direito ao Estado Civil é deles, você não é legítimo, não é legitimado em relação a esse direito. Logo, eu não posso julgar essa ação, ela existiu, você propôs, mas eu tenho que extingui-la sem julgamento, já que você não é o titular do direito que foi violado. Da mesma maneira, no polo passivo, como réu, legitimado é aquele que causou a lesão ao direito. É muito comum que a gente veja no Poder Judiciário pessoas acionando como requeridos, como réus, alguém que não é o causador da lesão ao direito. Às vezes porque não sabia quem era, às vezes por erro grosseiro, às vezes por má fé. Mas, de qualquer maneira, veja, legitimidade ativa para ser autor de uma ação possui quem é o titular do direito que foi violado. Legitimidade passiva para ser réu possui quem é o violador do direito. Tranquilo? Então veja, quando eu estou lá nos elementos, para que a ação exista, eu só pergunto, tem partes? Tem autor e réu, então beleza, a ação existe. Agora, para que a ação seja validamente julgada, basta que tenha autor e réu? Não, é preciso que o autor seja o titular do direito violado e que o réu seja o violador do direito. Tranquilo? Bem fácil. A segunda e última condição da causa, a segunda e última condição da ação, deixa eu só ligar o meu computador para carregar, porque eu sempre esqueço. A segunda e última condição da causa é o interesse de agir, o interesse processual. O que o legislador pensou foi: você tem interesse de agir e você precisa demonstrar isso para o juiz. Quando você demonstra para o juiz que propor a ação traz para você uma utilidade, é necessário e é adequado. Então, a gente costuma dizer que o interesse processual ele é um trinômio, ele é a soma de três coisas: necessidade, utilidade e adequação. Como assim, professor? Ora, só tem interesse em acionar o Poder Judiciário, só possui essa condição da ação, primeiro, a pessoa que precisa, que tem necessidade do Poder Judiciário. O que isso quer dizer? Você só pode acionar o Poder Judiciário para solucionar alguma coisa que não é possível solucionar extrajudicialmente, fora do Poder Judiciário. Imagine, eu posso até não te pagar uma duplicata mercantil. Você precisa do Poder Judiciário para protestar a duplicata? Não, você pode ir no cartório, não pode? Então, se você entrar com uma ação contra mim de protesto de duplicata mercantil, o juiz vai falar: te falta interesse processual, te falta interesse de agir, porque não é necessário acionar o Poder Judiciário nesta hipótese. Veja que para você acionar o Poder Judiciário, você tem que ter esgotado as possibilidades fora do Poder Judiciário de solucionar o conflito. A Vivo, a TIM, a Oi, a Claro, eles não são bonzinhos porque te ligam, te mandam cartinha, te dão oportunidade de pagar antes de acionar o Poder Judiciário. É porque, na verdade, quando ele vai propor judicialmente uma ação de cobrança contra você, ele tem que demonstrar para o juiz que houve o esgotamento da possibilidade extrajudicial de solucionar o conflito e que é necessário porque ele só consegue, ele não conseguiu receber o crédito extrajudicialmente. Então, percebe que legal?
Só possui interesse processual aquela pessoa, aquele autor de ação que demonstra para o juiz que ele esgotou as possibilidades, que não há outro modo dele conseguir aquilo que ele pretende, senão a propositura de uma ação judicial. Isso é necessidade, é demonstrar que acessar o poder judiciário, acionar o poder judiciário é necessário para a solução do conflito. Legal. Mas, para ter interesse processual, além de mostrar para o juiz que é necessário acionar o poder judiciário, que você só consegue o que você quer através do poder judiciário, você ainda tem que demonstrar para o juiz que aquilo que você pede, o seu pedido, aquele pedido que você formula para ele, é útil. Serve para quê? Porque convenhamos, né? O juiz não vai conduzir processo, fazer audiência, ouvir testemunha, produzir provas para alguma coisa que seja inútil, que não sirva para nada. Então, eu tenho que mostrar para o juiz, olha, juiz, o que eu quero é X coisa, tal coisa, e isso será útil para mim de tal maneira. Eu vi, há algum tempo atrás, uma matéria no Fantástico em que as pessoas estavam propondo ações judiciais para pedir declaração de existência de namoro. Espera aí. Uma coisa é você propor ação para reconhecer uma união estável, porque a união estável te dá direitos, né? Traz obrigações. Namoro traz que direito ou obrigação? Nenhuma. Então, é para não configurar a união estável? Não tem utilidade nenhuma uma ação dessa. Ela não serve para nada, ela não traz reflexo nenhum no mundo jurídico. Então, se não é útil para você, você não tem interesse em acionar o poder judiciário. E terceira e última característica e requisito do interesse de agir. Você só tem interesse, ou só preenche o requisito interesse, quando você entra com a medida adequada, correta. Eu adoro isso e é por isso que eu gosto de processo civil. Como regra, não existe fungibilidade em processo civil. Se você entrar com a ação errada, incorreta, o juiz não pode processar como se fosse a correta. É por isso que eu gosto. No direito processual penal, por exemplo, várzea, vamos falar baixo, várzea. Se você, advogado, propuser o pedido, a medida errada, a ação errada, o instrumento errado, para não prejudicar o réu que está lá preso, o juiz tem que processar como se fosse o correto. É por isso que a gente vê um monte de profissionais criminalistas que entram com habeas corpus. O juiz indeferiu o habeas corpus. Entra com habeas corpus. Indeferiu o habeas corpus do habeas corpus. Entra com habeas corpus. Porque tanto faz o que você vai pedir. É fungível, pode ser o errado e o juiz processa como se fosse o correto. Agora, no processo civil, não. Autor e réu são iguais. Então, se o autor pediu errado, o juiz vai extinguir o processo sem julgar. Então, como regra, a gente tem que sempre propor a medida adequada, o recurso correto. Por isso tem que estudar muito o processo civil. Porque não dá para entrar com uma ação errada e esperar que ela seja processada como se correta fosse. Porque isso não vai acontecer. Legal. Então veja, se eu somar as três coisas, quem tem interesse de agir? Quem tem interesse processual? Tem interesse processual quem demonstra para o juiz que é necessário acionar o poder judiciário, que eu só posso conseguir o que eu quero através do poder judiciário, porque eu já esgotei as possibilidades extrajudiciais, que aquilo que eu peço é útil e adequado, quer dizer, eu estou pedindo alguma coisa que tem utilidade para mim e através do tipo de ação correta e através do tipo de ação correto e através da medida prevista em lei para proteger este meu caso. Então, quais são as condições da ação? Legitimidade das partes e mais interesse de agir. Ou seja, uma ação, ela para existir elementos tem que ter partes, objeto e causa de pedir. Mas, para ser válida, para ser validamente conduzida e julgada, eu preciso ter condições da causa. Quais são essas condições? Legitimidade das partes e interesse de agir, ou interesse processual,
que só se configura quando eu tiver a soma de necessidade, utilidade e adequação. Presentes os elementos da ação, a ação existe, mas ela só é válida, ela só terá apreciação pelo juiz se, além de existir, ela tiver os requisitos de validade, que são as condições. Quais são as condições? Legitimidade, ativa e passiva, e interesse processual. Tudo bem? Facinho, tranquilo. Nosso próximo encontro, nós veremos como é que funciona as hipóteses de capacidade para ser parte, que é diferente de legitimidade, de capacidade postulatória, e começaremos a falar em substituição processual de partes, ok? Fiquem bem, fiquem calmos, fiquem em paz, as provas estão sendo corrigidas e em breve os senhores terão as notas e a correção da prova lançadas no sistema, certo? Até logo!